Olá, sou Pedro Souza do canal Debate. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo aqui com nossos convidados. Desta feita, recebi o professor Francisco Ribeiro, reitor licenciado, né? Isso. E candidato a reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E a professora Lucélia Cardoso, candidata a vice-reitora. Para um bate-papo aqui em torno de uma hora e meia, 1h15, aliás, e a gente discutir alguns pontos de interesse da comunidade acadêmica e da comunidade em geral. Professor Francisco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo, falar aí desses 26 dias de campanha. Foram intensos, né? Nós rodamos aí milhares de quilômetros, visitamos todos os campos, ouvimos milhares de pessoas, conversamos, recebemos propostas. Eu acompanhado da minha vice-reitora e candidata a vice-reitora também. Professora Lucélia, bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de agradecer também essa oportunidade, né, um pouco da gente fazer uma síntese do que foi essa vivência da campanha. Cumprimento toda a comunidade, né, interna e externa da Unifesp que acompanha, né, esse momento, né, da gente poder fazer esse fechamento mesmo do que foi essa trajetória nossa nessa campanha eleitoral da Unifesp. Muito obrigada pelo convite. Tá, no podcast passado eu comecei pelo professor Francisco. Como a universidade é um espaço democrático, inclusivo, agora eu vou começar pela professora Lucélia. Lucélia, aliás, desculpe. Depois desses 27 dias de campanha, qual é o sentimento que a senhora chega aqui? É de dever cumprido? Ficou faltando alguma coisa? Como que a senhora se comunica aí com o público de vocês e com a sociedade em geral? O sentimento dessa experiência de campanha, primeiro, é de vivenciar de fato, pela primeira vez na cultura desses 11 anos de Unifespa, um espaço democrático, com duas chapas disputando projetos de universidade ou propostas de universidade que, na minha análise, na análise da nossa equipe, são diferentes, né? Então, a gente tem o sentimento é que a gente conseguiu construir propostas com representatividade das demandas da comunidade, é o sentimento também de que não é uma caminhada de dupla, solitária, de professor Francisco Reitor e Lucélia Vice, mas uma representatividade. A gente representa a esperança, a confiança de muitas pessoas que fizeram a história dessa universidade, gerações que vieram posteriormente, que depositaram o voto de confiança na categoria docente, na categoria de técnicos e também na categoria discente, né? Então, tanto da pós-graduação como da graduação. Então, nosso sentimento é que sempre a gente acha que poderia ser melhor, né, aproveitar mais, ter mais espaços com os estudantes, especialmente. Infelizmente, a gente está no momento de greve, né, o cenário de greve, e também os espaços que a gente gostaria que fossem presenciais, esse contato direto, né, o próprio debate, mas infelizmente, né, devido ao contexto, a gente não teve ali oficialmente, né, implementado pela comissão que conduz a consulta, o processo de seleção para a reitoria. Infelizmente, a gente não foi possível, né, esse contato devido a esse contexto, mas a gente acredita que essas diferentes formas de divulgação das informações, das nossas propostas, as reuniões específicas, as visitas que a gente conseguiu fazer, não só nos campos fora de sede, mas também nos municípios que a gente oferta turma, né? Então, a gente agradece a participação, a colaboração, a problematização, que a gente também foi muito questionado, né? Isso é importante, e para a gente vem como um retorno de aprimorar mais ainda o nosso projeto de universidade. Ok. Professor Francisco, qual é o sentimento aí no último dia de campanha? Olha, nós fizemos viagens que somam milhares de quilômetros, cara. Porque você sabe que os nossos campos têm a média, o campus de Santana, 540 quilômetros, o campus de São Félix do Chico, 520 e poucos quilômetros. Então, são extremos, né? Então, a gente andou por todos esses campos e também andamos por municípios onde nós temos as turmas do Forma Pará, né? Nós temos 27 municípios. É o antigo Parfó, não? Não. São políticas diferentes. Né? Parfó Pronera, financiado pelo governo federal.
Forma Pará é uma política do governo do estado. De certa forma, é para cumprir uma lacuna. O PAFO é formação de professores, o PRONERA é para assentados da reforma agrária e o Forma Pará é para quem vive na parte urbana das cidades. Então, eles cumprem papéis distintos. E aí, nós conversamos com a maioria desses públicos, nós não conseguimos ir em todos os locais, é claro, mas nós gravamos vídeos, mandamos mensagens para todos esses públicos. Conseguiram se comunicar de uma forma presencialmente Sim. ou virtualmente, conseguiram se comunicar. Sim. Foi muito importante esse diálogo e também receber propostas deles de melhoria das turmas, né? Porque o programa Forma Pará também é um experimento, porque são primeiras turmas e a gente viu que pode melhorar. Isso é importante. Um processo eleitoral, ele é muito importante, né? Ele é democrático, ele é o espaço de debate das ideias, né? Logicamente que vocês não andaram sozinhos, né? Outros pés e outras mãos e outras cabeças, várias delas estiveram junto com vocês nessa caminhada. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para minha eterna professora Nilza Brito Ribeiro, meu professor Gilson Penalva, minha professora Ildete, professora Eliane Machado. Eu passei por esse processo, lá, o primeiro processo democrático em 1993 ou 94, não me lembro bem, né? Na época, o coordenador era biônico. Foi uma luta para a gente implantar o processo democrático, mas a gente conseguiu. E hoje estamos finalizando mais esse debate. Professor, a oposição acusa o senhor de ter deixado de comprar veículos para alugar veículos. Por que a sugestão decidiu? Olha, primeiro que a própria CGU já recomenda que se faça isso. O governo federal, de uma forma geral... CGU é a Controladoria Geral da União. Desculpa, a Controladoria Geral da União. Então, se você puder observar, o próprio INCRA, os órgãos federais aqui em Marabá, todos eles alugam veículos. E assim, nós temos uma série de vantagens, redução de custos, né? A flexibilidade, a gente pode aumentar ou pode diminuir a quantidade de veículos. Manutenção é feita pela empresa contratada e todos os carros são segurados. Os nossos carros anteriores, nenhum era segurado. A própria Secretaria de Educação aqui em Marabá, eu fui secretário nos anos 2014, 2016. 90% da frota da zona rural são ônibus locados, né? E internamente a maioria também, os ônibus são locados. Porque um ônibus desse, um carro desse, ele não tem uma vida útil muito grande, né? Depois começa a quebrar, se torna obsoleto e por aí vai, né? Pelo contrato, Pedro, a cada 2 anos esses carros eles têm que ser trocados. Então, assim, o servidor vai estar com um carro novo sempre. Então, assim, os nossos servidores fora de sede foram os que mais sentiram essa diferença. Porque os nossos carros antigos, alguns deles, vários servidores sofreram acidentes com eles, né? Inclusive com perda total dos nossos carros antigos. Esse não, são carros novos, com seguro. Se der problema, a empresa simplesmente substitui. Só para você ter uma ideia, 27 órgãos federais aderiram à nossa ata de licitação para também alugar carros na mesma ata que nós fizemos. É importante. Professora Lucélia, outra reclamação da oposição é que a gestão de vocês não realizou concursos para técnicos e docentes. Procede ou a oposição está fazendo chover no molhado? É importante falar para a comunidade universitária, né, que envolve todas as categorias, especialmente os discentes, né, no que se refere a esse processo de concurso, que muito é apontado nessa demanda, especialmente não só de docentes, mas também categoria de técnicos, né, que necessita para os laboratórios, para os setores, que houve inicialmente
uma legislação específica do governo no início da pandemia que proibiu os concursos públicos. Então, houve essa proibição naqueles 2 primeiros anos. Então, a gente não poderia realizar concurso público, né? E depois disso, à medida que foi sendo liberada e surgiam vagas, a gente se organizava internamente para garantir essa realização de concursos. Inclusive, a gente criou um setor específico que já era necessário lá atrás e se demorou bastante, que é o Centro de Processos Seletivos. E isso facilitou muito e diminuiu muito, inclusive, as judicializações no concurso. Para realizar um concurso público, não surge a vaga hoje e realiza amanhã, como infelizmente a oposição tem disparado de uma forma muito equivocada e que, a meu ver, comunidade universitária, revela um desconhecimento da realidade do funcionar a tramitação legal para a realização de um concurso de forma responsável. Então, pelo menos, concurso público, a gente precisa de uma organização ali de 4, 6 meses, né, dentro dessa legalidade, da consulta de todas as unidades. Isso se alguém não recorrer, né, do processo. Isso. Então, requer recursos também. A gente precisa de recurso público. Então, não é surgir uma vaga e você realiza um concurso. Você precisa juntar as vagas e realizar um concurso só, porque é muito dispendioso. Então, a gente precisa de recurso para a realização. Então, ao contrário, é uma inverdade, e à medida que foi possível, dentro da legalidade, os concursos a gente realizou, aconteceram, expressa mais um desconhecimento mesmo, e são dados públicos, né? Qualquer membro da comunidade, da sociedade, pode consultar esses dados. Então, realizamos, sim, concursos para técnicos, para docentes, e muitos ainda estão em curso, fechamento. Então, é importante conhecer esse modo de tramitação legal que precisa ser garantido para os concursos públicos se efetivarem. E também para contribuir, Pedro, a última liberação de vagas efetivas, né, que foi feito lá em 2017. Nós estamos fazendo concurso agora, são de vagas de pessoas que pediram demissão, que pediram redistribuição, que é um número reduzido de vagas, né, são 36 vagas. E ainda tem algumas vagas que estão tramitando de redistribuição, que somando dá mais de 40 vagas. Importante lembrar também, né, professora Lucélia, que no ano passado o governo federal ele aumentou o que a gente chama de banco de equivalência dos cargos de técnico em 62 vagas. O que é isso? Quando ele aumenta o banco, ele diz para o Ministério da Fazenda que ele vai aumentar em 62 servidores para aquela universidade. Só que disso aí, ele precisa liberar a vaga. A vaga existe em lei, que foi criada lá em 2013, e o Ministério da Gestão e o MEC precisam fazer uma portaria interministerial para liberar essas vagas. Ou seja, nós estamos prestes a receber 62 vagas de técnicas que se somam a essas 40 que estão no concurso agora. Então, quando for liberada essas vagas, nós teremos que fazer um novo concurso. Então, de uma forma mais resumida, a Unifesp não tem essa autonomia toda para fazer o concurso na hora que quer, né? Precisa da liberação superior. Precisa de liberação, precisa ter vaga, e nós não podemos fazer vagas de cadastro de reserva como era feito antigamente. Hoje isso é proibido. Então as acusações não têm sustentação. Revela mais sobre a chapa opositora de desconhecimento de tramitação interna de como funciona a universidade. Outra reclamação da oposição é que a gestão de vocês não construiu novos espaços, apenas finalizou as obras que estavam em andamento. A gente sabe que existiu um contingenciamento de recursos por parte do governo Bolsonaro, muita tentativa de intervenção nas universidades. Como é que se deu esse processo? Bom, primeiro eu vou começar falando do orçamento. O governo federal vem reduzindo drasticamente os orçamentos desde 2018, 2019, né? Mas só para você ter o panorama, 2013 as universidades federais recebiam de custeio 9,5 bilhões de reais. 2024, que foi a última lei orçamentária aprovada no Congresso, que a gente chama de LOA, foi Lei orçamentária anual. Anual, né? Ela foi aprovada para as universidades 4,95 bilhões.
Então saiu de 9,5 para 4,9. Menos da metade, né? Menos da metade. Então, o que acontece? Isso é só custeio. Quando a gente fala de capital, que também entraria na LOA, praticamente veio zerando ao longo desses anos. Todas as obras que nós herdamos, nós tivemos que fazer uma busca, eu vou usar o termo correto, com o pires na mão, com o deputado, senador, para finalizar a obra. Então, todas as obras que nós finalizamos no nosso mandato e as que nós começamos foram com emendas parlamentares. E além, nós também recebemos emendas de bancada. O que é emenda de bancada? São emendas do conjunto dos senadores e deputados para a estruturação da universidade, mas só pode comprar equipamento. Então, nós compramos nesses últimos anos aí quase 5 milhões de reais de computadores, mobiliário, né, equipamento para laboratório, dessas emendas de bancada. Construção do que nos foi entregue até hoje, nós construímos 19 mil metros quadrados, seja das obras remanescentes ou novas obras. Acho que uma questão importante que é a área da professora Lucélia, acessibilidade, professora. Isso, um dos enfrentamentos que a gente teve nessas obras herdadas, e é comum de uma gestão para outra, você assumir obras iniciadas, né? E uma das críticas assim, interessantes é que a gente fez recentemente o anúncio de algumas obras, né, com seguridade de recursos que nós já temos. E que se não inauguram placas, né, mas se inauguram pedras fundamentais de uma construção, que o antigo reitor também o fez, né, comunidade. Então, não foi somente uma prática inaugurar e anunciar obras que virão. Então, quais as principais barreiras desses prédios que a gente herdou? Não havia, não é, essas rotas de acessibilidade. Não havia, inclusive, o que foi construído com verba específica para as rotas de acessibilidade, obras que a gente teve que investir novamente em refazer toda a obra por conta de erros, né? Nos quesitos das normativas de acessibilidade. Então, não dá para a gente pensar hoje, construção de um prédio e fazer acessibilidade depois. Isso é lei, né? Então é uma obrigatoriedade. Se prevê o recurso já com a garantia de acessibilidade, né, nas construções prediais, né, na questão da acessibilidade física, né, precisa ser pensada comunicacional, né, que é ter as placas em braille, né, com contraste, né, também libras. Então é preciso pensar essa totalidade quando se investe em obras. Né? Então não dá para fazer uma obra e fazer acessibilidade depois. E para contribuir também, nós utilizamos mais de 4 milhões de reais, Pedro, para consertar a obra. Nós temos um bloco que a gente chama de bloco multiuso, que fica lá na unidade 3, que foi uma obra construída em 2018, custou 3 milhões de reais a obra. Nós gastamos 2 milhões de reais só para recuperar a obra. Então, assim, era recurso que a gente poderia usar para outro prédio. Era problema na estrutura? Problema na construção e no acompanhamento da obra, né? Havia uma forte interferência do ex-reitor na condução das obras. Isso deixava a equipe técnica um tanto quanto amarrada. Somando o total de reparos que nós tivemos que fazer em todas as obras que foram entregues, já prontas, nós gastamos mais de 4 milhões de reais. Hoje nós não temos centro de convivência, que são espaços comuns para professores, professoras técnicas, alunos e alunas, em São Félix do Xingu e nem em Rondon do Pará. Esse recurso seria suficiente para construir essas estruturas. Então, assim, problemas de construção de obra. Tem problemas de toda sorte. Foi entregue um bloco de laboratórios lá no IETO, em Xinguara. Se um técnico trabalha num laboratório, liga um equipamento, e o outro técnico for trabalhar em outro laboratório, ligar o mesmo equipamento, a rede cai. Problema no abastecimento. Né? Foi mal dimensionado. Então, o que foi que nós fizemos agora? Eles também fizeram uma acusação dessa história das placas que foram inauguradas, inauguraram placa. Mas essa é uma negociação que nós estamos fazendo com o governo federal desde o ano passado. O governo federal tem o PAC Educação. O PAC Educação é um valor de 1,5 bilhões de reais que será distribuído proporcionalmente entre as universidades
E eu fui, pelo menos, em 3 oportunidades com o ministro Camilo Santana. Que é o Acho ministro que da Educação, né? Isso, o ministro da Educação. Acho que em 2 oportunidades eu fui com a vice-reitora para a gente falar disso aqui. Então, o que ficou acertado? Nós temos um plano de consolidação que soma 236 milhões de reais, que é o quanto a universidade precisa para consolidar o que tem. Criar novas obras de sala de aula, laboratórios e equipamentos. Desses 237 milhões, eu botei eu falei, olha, eu não consigo. Isso aqui não é muito para consolidar uma universidade, mas eu consigo te dar 40 milhões. É o que eu posso te dar agora. Então, prioriza as obras que você quer fazer. Então, o MEC nos oficiou via WhatsApp. Eu fiz um ofício, né, a gente discutiu as obras e mandamos para lá. É um total de 9 obras, que somam aproximadamente 76 milhões. Mas o que nós queremos? Nós queremos começar essas obras. Então, foram valores para iniciar essas obras. A cada ano, esse pacto vai ser revisto. Então, o ministro falou, não, a gente consegue chegar a esses 236 milhões até o final desse mandato e início do outro. Eu falei, tudo bem. Mas a gente pediu a ajuda de vários parlamentares para negociar esse valor aí, para chegar nesse valor. Eu acompanhei de perto os dois candidatos, né? Em relação através dos debates, das lives, e eu percebi que a chapa de vocês, a chapa 2, ela possui um apoio muito grande das pessoas ligadas ao governo federal, né? De várias associações e tal. O orçamento hoje da Unifespa, para se tocar a Unifespa no total, gira em torno de quanto? Olha, orçamento de custeio é algo em torno de 23 milhões de reais. 3, né? Custeio, né? Que é o que mantém funcionamento de limpeza, segurança, manutenção, insumos, né? Insumos para laboratórios, esses aluguéis desses carros, entendeu? Uhum. Eu queria adicionar, né, uma questão do aluguel dos carros, né? E prioritariamente, se você hoje for consultar os servidores dos campi fora de sede, que foram os principais, né, vamos dizer assim, beneficiados, além de atender a legalidade e a recomendação e ser menos custoso para a universidade, a gente gerou mais conforto e segurança para os servidores, né, que viajam nessas estradas. Nós mesmos, quantas vezes a gente não sabia aonde ia dar problema no carro quando a gente viajava, né? Então, essa coisa de ter esse olhar, de entender o porquê que a gente toma decisões nesse sentido. Uma é pela questão de gastar menos possível, mas principalmente estar preocupado também com a segurança e qualidade de vida do servidor. Então, um dos grandes problemas do veículo próprio dos órgãos, tanto federal, estadual, municipal, é no caso de reposição de peças. Né? Quando se quebra, se você não tem a licitação para esse tipo de manutenção, a tendência é ficar encostado. E nem vinha o recurso para isso. Né? Nos primeiros anos da pandemia foi cortado, não vinha recurso de investimento. E ainda tem mais uma coisa, essas licitações, elas tendem a onerar ainda mais o custo da universidade. E quando você aluga, não, esse serviço já está incluso. Ou seja, é uma empresa que vai fazer esse... E fora do custeio, tem um outro tipo de orçamento? Teria o orçamento de capital, mas esse orçamento ele veio diminuindo gradativamente. Os outros orçamentos que nós temos são os orçamentos de emenda individual de deputados e senadores, emenda de bancada, aquela que eu falei que a gente compra equipamento, que nós estamos recebendo aproximadamente 2 milhões ano de emenda de equipamento. Mas como é que funciona isso? Isso são dezenas de deputados que a gente vai bater na porta e pede uma emenda. Então, soma isso tudo dá... Tá. E a pergunta que eu iniciei e vou terminar agora. Eu percebo que vocês estão com uma boa articulação junto ao governo federal. Em caso de vitória, lá na segunda-feira, 27, segunda, não é isso? Segunda, 27. De que forma vocês estão pretendendo agir junto a esses parlamentares para poder vir mais recursos em bancadas individuais, né?
Aliás, emendas individuais, emenda de bancada, como é que está essa convênios com o governo federal? Como é que está essa articulação de vocês? Olha, a gente vai continuar o trabalho que a gente já vem realizando, que é aquele trabalho de base, de conversar com o deputado, senador, apresentar o projeto para eles, né? O próprio governo do estado é um grande parceiro nosso, acho que o principal parceiro em financiamento de ações dentro da Unifespa é o governo do estado. Tem uma postagem que o adversário fez, né? Onde é que estão os 106 milhões? Era a pergunta que eu ia fazer agora. Seguro. Mas assim, eu queria complementar que é o seguinte, né? A comunidade, assim, esse processo da gente, nesse cenário que a gente passou, nesses 3 anos e meio aí, completando 4 anos este ano de gestão, que foi um cenário totalmente atípico pela pandemia, pela questão do governo que a gente teve mesmo. Questão né? ideológica mesmo. Isso, exatamente. Então, e também a gente teve problemas internos, desafios internos também. Quando a gente assumiu, há também uma das acusações que a gente persegue os servidores. Ao contrário, o nosso olhar é um olhar que, inclusive, identifica a potencialidade dos servidores, deposita confiança nos servidores e nossos cargos de gestões, nosso cargo de gestão, e também a gente enfrenta, né, digamos assim, problemáticas, né, advindas dessa decisão, inclusive de manter, nós mantivemos boa parte dos gestores do antigo reitor na nossa gestão durante muito tempo. Tivemos muita resistência, sim, da comunidade. A senhora veio do grupo do... Exatamente, eu era da gestão, o professor Francisco era da gestão, e mantivemos, e com essa crença mantivemos, mas também tínhamos muitas reclamações e resistências a algumas gestões, modo de conduzir, e nossas decisões sobre retirar de cargo, mudar, ela passa primeiro por uma cultura que a gente tem potenciais incríveis na universidade, né? De docentes, de técnicos, de estudantes que são bolsistas também, que se tornaram servidores hoje da universidade, tem vários que foram meus bolsistas lá atrás, né? Então, é importante assim, esse olhar da gente ter assim, uma valorização desses diferentes talentos dentro da universidade e a necessidade de, muitas vezes, assim, ter essa circulação, né? E também atender os anseios da própria comunidade e dizer, olha, essa gestão aqui nessa unidade não está nos servindo bem, por isso, então a gente dialoga, né? Esses recursos, é importante dizer, não existe uma centralidade nas decisões, né? Para destinar qualquer verba, qualquer recurso, é dialogado de baixo para cima. A gente diz, olha, a gente vai atrás desse recurso, com cada unidade, o que vocês estão precisando. Daí a gente decide não, né, por grupos, para atender grupos específicos ou roda de amigos. A gente toma essa decisão pelo bem da universidade como um todo, né? Então, é importante salientar isso também. Sim. Professor Francisco, e esses 6 milhões que eles falam? 106 milhões, melhor dizendo. Assim, tudo que é extra lei orçamentária anual, a LOA, né, se consegue através de articulação política. Então, nesses 4 anos de mandato, nós fizemos articulação política com o governo do estado, com a bancada federal, de deputados e senadores e com os ministérios. Então, o que foi que eu fiz? Eu somei tudo isso. Somei os projetos do governo do estado, que foram financiamento dos projetos do Forma Pará, que dão aproximadamente 40 milhões. Os projetos que foram financiados pela Sectet também, como o CEDVET, que são laboratórios móveis para medicina veterinária, o MABZOO, que são laboratórios móveis para zootecnia, o Polo de Construção Civil lá de Santana, que é um laboratório móvel para engenharia civil e arquitetura. Que oferece já oferece que já oferece cursos isso, de formação. Tanto a nível básico, né? Pedreiro, eletricista, mestre de obras. Então, somando tudo isso, assim, inclusive, o ex-reitor tem um projeto de 5 milhões e 300 mil reais, que é chamado Políticas Públicas de Apoio ao Forma Pará. Nunca teve essa relação dele com Forma Pará. Ele fez um livro, né? Foram mais de 5 milhões
de reais desse projeto. E assim, ele recebia bolsa de mais de 7 mil reais. Tudo é público, né? Tudo é público. Então, algumas dessas bolsas que ele recebia também de outros projetos, somados, em alguns meses, chegou a mais de 14 mil reais de bolsa, além do salário dele. Então, assim, isso é tudo legal, entendeu? Isso é tudo legal. Mas é ético? Pois é, essa é a questão. Então, todas essas somas desses projetos que nós captamos, do projeto do governo do Estado, das emendas de bancada, das emendas individuais, dos TEDs, que é o termo de execução descentralizadas, com os ministérios, inclusive com o MEC, somam tudo isso. Estão muito bem, como o professor falou, todos investidos, né, na estrutura da universidade, do funcionamento, as bolsas de estudantes, né? Então, tudo isso é dado público. Então, questionar em linhas gerais um número geral é até, inclusive, se dizer assim, olha, eu faço parte desses 106 milhões. A Unifesp, ela é obrigada a publicar no portal da transparência também? Sim. Total. E além disso, nós temos... Foi uma das medidas que nós tomamos, logo que nós assumimos, colocar planilhas eletrônicas, aquelas planilhas dinâmicas que a gente chama de BI, né, que é Business Intelligence, para que qualquer pessoa entre no site da universidade e consiga ver, por exemplo, o que foi comprado para tal laboratório, quanto foi despendido para cada instituto, para cada curso, quantas mesas foram compradas, quantas viagens o reitor fez, quanto de diária cada professor recebeu. Ele vai lá, é tudo transparente. Isso é o que a gente chama de transparência ativa, porque vai além do portal da transparência. Lá esses dados estão lá no portal da transparência, mas esses portais, esses gráficos dinâmicos que nós colocamos lá, é para o nosso consumo. É para a comunidade saber no que é gasto o recurso. Importante salientar que exatamente essa postura, né, de deixar muito transparente o que a gente faz, né, com esse coletivo da universidade, o que se decide, em que se aplica, é que a própria Unifespa, né, tem recebido até, digamos assim, nos ranqueamentos nacionais, né, a gente tem avançado muito, né, nesse elenco, exatamente um deles é a transparência. Então a gente tem, né, digamos assim, reforçado a importância dos órgãos de controle dentro da universidade, porque aqui somos gestores que ninguém quer fazer algo antiético, né, algo que fira a legalidade, porque a gente respeita essa universidade, respeita inclusive essa realidade multicamp, que eu e ele conhecemos bem. Né? Essas estradas aí, quantos anos a gente já está no chão dessas estradas, formando gastaram a sola do sapato. Sola do sapato. Então, pra gente, e o pneu do carro? Para a gente é muito comum, né, esse trânsito, porque somos daqui, viemos aqui do chamado interior da Amazônia, então essas estradas a gente conhece bem. Em momento algum, nem eu, professor Francisco, mesmo até reconhecendo assim também leal aos servidores e discentes que transitam nessa estrada, em nenhum momento, né, que é algo também polêmico, que o pessoal quer saber, que você soltou no último debate alguma coisa associada a helicóptero, que a comunidade universitária quer saber sobre isso, né? E aí eu faço aqui uma reflexão em torno disso, porque é algo público, né? É um processo público, e aí perguntem ao candidato opositor, o ex-reitor, qual é esse assunto do helicóptero, que é o quê? Professor entendendo que era muito penoso viajar nessas estradas, né, daqui do Sul e Sudeste, que a gente conhece bem, que os servidores dos campos fora de sede e discentes conhecem bem, ele então buscou, né, fazer assim um orçamento para aluguel de helicóptero, para poder, com a justificativa de se deslocar aos campi fora de sede, já que o contexto das estradas, né, apresentavam essas situações danosas, enfim. Então é isso, né? Para a comunidade, se Francisco quiser complementar essa informação, é público, há um processo no sistema, só é vocês buscarem esse processo, né? Que está lá, justificativa ali no início da gestão para o deslocamento nos campi com aluguel de helicóptero. Né? Isso. Se eu posso ir voando, né? Eu ganho tempo. Claro, eu vou e volto rápido, né? Mas você tira um recurso. Né? Você tira um recurso importante. Né? O processo 2015 do aluguel desse isso foi na gestão do professor Maurício. Isso, em 2015.
Foi feito um processo, foi ouvido todo mundo, inclusive ele pediu autorização. O último documento do processo, ele pede autorização ao MEC, logo depois ele engaveta o processo. Ele não executou isso. Isso custaria algo em torno de R$200 mil ao ano, naquela época. Acho que se corrigido hoje é quase o dobro. A gente sabe da situação que são as estradas da Amazônia. Mas nós enfrentamos essas estradas. Quando eu não podia ir... Essa proposta foi dele. Foi dele. Ele fez essa proposta, né? Consultou o MEC, se o MEC autorizaria fazer autorizaria o gasto e tal. Só que eu não vi a resposta. Nem sei se teve resposta do MEC. E depois engavetaram o projeto, porque eu acho que por uma questão ética, né? Eu acho que a comunidade não iria olhar com bons olhos o reitor andar de helicóptero. Quantas horas? O campo mais longe, mais distante é de Santana, né? Santana. Quantas horas dá daqui até lá? Umas 8? De 6 a 8 horas, dependendo da condição da estrada. 6 correndo, né? 6 correndo, 6 correndo. Muito bem. Se você chegou até aqui conosco, você está gostando do bate-papo nosso aqui, tá? Aí eu vou aproveitar para pedir sua ajuda aí no compartilhamento do nosso link. Faça o seu comentário, deixe seu joinha, acione o sininho lá para que você seja notificado pelo YouTube nos próximos vídeos. Nos ajude aí no crescimento do canal. Lá na página Marabá Notícia no Facebook e lá na página Olho Vivo também no Facebook. Estamos transmitindo. E eu queria aí, de forma sincera, pedir a sua ajuda aí para que a gente possa fazer com que esse canal do YouTube ele cresça bastante. Professor, tem um pessoal aí mandando os recados para nós aqui. Aí os dois podem ficar à vontade. O Ronaldo Ripardo, ele fala: é importante mencionar que a gestão atual teve que usar recursos para reparar obras feitas na gestão anterior. Vocês falaram isso, Foi né? Nós falamos. A Condeixa Araújo, primeira vez em 11 anos que a Unifesp terá iluminação com as cores do arco-íris. Orgulho da Unifesp, a chapa. Vamos fazer isso. Jorge Lima, bem lembrado, Ripardo. Andresa, verdade, acessibilidade é lei. Os alunos eram muito penalizados pela falta de acessibilidade nos prédios antigamente, né? Era um problema muito sério. Muito sério, grave as obras, alunos usuários de cadeira de roda que se acidentavam, né, nas lutas, e isso, subir no braço, enfim, muitos desafios realmente. Aí a Andresa também fala, Andresa Reuter, rampas íngremes que não davam autonomia para as pessoas usuárias de cadeira de rodas. O Unifesp melhorou muito em acessibilidade nos últimos anos e ainda irá melhorar mais com Francisco e Lucélia. Essas rampas nós tivemos que refazer praticamente todas elas, né? Tanto na unidade 1 que fica lá em Isso nos prédios novos? Nos prédios novos e nos antigos. Nos prédios novos hoje mas foram feitos os prédios e não foi feita a acessibilidade. Se deixava depois construir os prédios e diz, olha, vamos esperar quando vier um novo recurso fazer a rota acessível, inclusive quando a gente recebia, não é, imposição judicial, né? E agora na nossa gestão falou assim, não, ou consegue o recurso para construir a obra dentro da legalidade, com acessibilidade, ou não faz, precisa se prever. Olha, nós temos uma obra lá em Santana. Nós recebemos o recurso, um TED do MEC, só para acessibilidade. A obra vai ser feita e o campus vai receber toda a infra de acessibilidade usando esse recurso. Aqui a Andressa fala ainda, né? A acessibilidade deve garantir autonomia, conforto e segurança. Se não garantiu, não era acessível, né? Muito bem, vamos aqui para mais uma pergunta. Hoje eu estou me baseando só na oposição. Ele diz o seguinte: toda coisa que eu vejo que a oposição, eles atacam muito, né? Que aqui na minha função de jornalista aqui, eu vi na chapa opositora alguns erros grosseiros de estratégia de mídia, né? Por quê? A comunidade acadêmica é uma comunidade muito esclarecida, não é o cara que vai puxado no linguajar popular pelo beiço, né? E todo mundo sabe que essa estratégia de atacar, ela não agrada muito ao eleitor. Porque não apresenta proposta, não dialoga. Vocês acham que vocês fizeram uma campanha propositiva em vez do ataque?
Olha, nós fizemos sim, nós fizemos uma proposta, uma campanha propositiva assim. Eu acho que o único momento em que eu reagi a um ataque foi quando eu fui acusado de usar recursos excessivos para viagens, né? Sabe, o reitor gastou R$ 500 mil em 2023 para viajar. Vivia em Brasília. Nós sabemos que o custo de vida em Brasília é muito alto. E a nossa diária que a gente recebe não dá para cobrir os gastos. Então, eu vou em Brasília, eu fico lá na Vila Planalto, fico lá nas pensões lá da Vila Planalto, porque só lá eu consigo pagar. Que não é no setor hoteleiro, né? Que não é no setor hoteleiro. Aí o que foi que eu fiz? Tudo bem, então vamos colocar a série histórica. Vamos colocar a série histórica corrigida. Quando a gente colocou a série histórica, que eu já tinha estudado há muito tempo, 14, 15, o ex-reitor gastou quase R$ 5 milhões em diárias e passagens. Então, trouxe toda a equipe de fora. Preponderantemente fora. Essa é a diferença, né? Nesse valor desses gastos que é precisar a comunidade que não estavam aqui, especialmente os estudantes que são outras gerações que estavam naquela época, ele trouxe, né, de uma forma, um número elevado, pessoas de fora daqui, né, daqui de quem construiu essa história aqui, e para a gente fazer a crítica, que não valorizou muitas pessoas que tinham uma trajetória em ensino, pesquisa e É como se o extensão. prefeito fosse eleito de Marabá e trouxesse todos os secretários de fora. Isso. E aí se tinha um fluxo de viagem muito intenso, porque deixavam as famílias lá e iam no fim de semana. Saía chegava segunda e voltava sexta. Isso, Então, pelos números aí, vocês gastaram 10% deles. Isso, e é exemplo do que a gente comentava sobre tanto lá o levantamento para se alugar um helicóptero e a quantidade de viagens que o reitor, por exemplo, Francisco fez aos campos fora de sede. Né? Quantas viagens você fez? Mais ou menos chutando aí? 12 em média contra 6 do... 5, né? Isso, aos campos fora. A média anual. Que é, e fora os espaços, os momentos que quando não íamos, mais ou menos. não íamos nós dois, ou ele ia para um compromisso. Isso não está somado às viagens dela. Fala Unifespa, que é o nosso programa de escuta à comunidade, momentos de formatura que a gente faz questão de estar presente nos campos fora de sede, mesmo com toda essa distância, e pegando o estradão. Em momento algum passou pela nossa cabeça a ideia de alugar, pensar, até porque já é uma coisa que faz parte da nossa realidade, enfim. Então, para a gente foi surpresa identificar esse processo, e foi recente que a gente identificou. Essa foto que mostra a professora Lucélia, então foi um dos eventos, ela foi. Exatamente. Eu acho que a próxima, ela foi, eu estava para em outro compromisso. Então, eu fui para a abertura aí, e eu não poderia ficar. Qual é a foto dessa aí? É uma que eu estou abraçando o prédio do IEA, do Instituto já vai aparecer aí. de Engenharias do Araguaia. É esse. Tá aí, ó. Isso, então, exatamente. Nesta foto. Fica onde? Em Santana do Araguaia. De Santana, ó. Eu fui para a abertura, e era uma semana de eventos que eles tinham, né? E eu fui para a abertura, fiquei lá 2 dias, ministrei uma palestra, contribuindo também. E aí o professor Francisco foi para o encerramento. Chega da agenda dele de Brasília, na Andifes, e fica para o encerramento. Então, essa valorização e reconhecimento da realidade dos campi faz parte da efetividade de uma política multicamp. A Andifes é o quê? Associação Nacional? Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais. Associação de Reitores. Isso. É o Fórum de Reitores. Nosso fórum de debate que tem reuniões todo mês e às vezes mais de uma vez por mês, a depender da demanda. Nos anos 2014, 15, 16, eu fui secretário de Educação aqui em Marabá. O secretário de Educação, um secretário de Saúde de uma cidade do tamanho de Marabá, se ele não for a Brasília correr atrás, independentemente do prefeito, ele não arruma nada para a secretaria. Ele não arruma nada. A mesma coisa são vocês. Se vocês ficarem aqui... Não... Se não for, você não consegue nada. Então, assim... Ficar esperando só o sistema liberar. Às vezes, por causa de uma vírgula lá, o cara não libera. O cara não libera. Olha, nós fizemos até uma conta, né, de cada real que nós gastamos para a viagem para Brasília, a gente trouxe R$ 40. Então, uma relação muito boa. Compensa, né? Compensa. Professor, outra acusação que rola aí nas redes sociais é a não criação do campo de Canaã.
Por que foi tomada essa decisão? Olha, a criação... Apesar de Canaã dos Carajás ser uma cidade... todo mundo diz que é a mais rica do Pará, mas não é mais rica Paraupebas. Isso. Canaã tem um orçamento de 2.170 milhões e Paraupebas 2 milhões e 450 e pouco. Elas se equivalem, né, É. aproximadamente. Para a criação de um campus, você necessita de uma série de fatores. A professora Lucélia acompanhou de perto o grupo de trabalho que nós criamos para avaliar a criação do campus. Então, assim, por exemplo, você vai criar o campus, você precisa de uma estrutura de funcionamento. Que estrutura é essa? Diretor. Ela é tanto de infraestrutura que já está garantido isso, pela já tá prefeitura, né? Foi um investimento ali sempre em diálogo. A gente começou com um programa Apolo, que de uma forma, para mim também, no debate, foi de uma forma, eu acredito assim, muito individualista, muito personalista, dizer que o PEPET, que Cana é um projeto do professor Maurílio. É um absurdo, é uma negação de participação de um O coletivo. PEPET é o quê? Um programa de ensino, pesquisa, extensão e inovação, PEPET. Que foi o programa de parceria que foi na gestão dele, sim, que a demanda se pautou, o município que tem recurso, então faz parte do processo dessa comunicação, dessa relação, né, com as prefeituras, né, de viabilizar políticas nesse sentido, mas não não pode ser personalificado, Não pode personalizar numa pessoa. que é numa pessoa que foi projeto dele, não, de coletivo, né, dentro da universidade, dentro desse âmbito. Inclusive eu aprovei uma época, se é para personalizar, a primeira especialização de lá em educação especial que eu coordenei, né? Fiz um projeto, acho que uns 3 dias, um projeto de especialização, né? E propus 30 vagas, 29 pessoas formadas. Então, a gente teve também dentro desse contexto, além de que eu aprovei um projeto de pesquisa lá também encanando o edital público, né? Então, participamos também acompanhando esse processo e tínhamos uma equipe que, na coordenação desse programa, que é vinculada totalmente ao antigo reitor. E ainda assim perseguimos, não mantivemos ele na coordenação e víamos certos desafios, sim, com eles, com orientações que a gente dava. Então, se é para se dizer o adiamento também se passou por falta, digamos assim, de cumprimento de orientações que nós, como gestores, demos a essa equipe. Isso aqui eu vou falar e falo para os servidores que faziam parte dessa equipe, né? Falei em muitos momentos, né, a crítica da atuação deles dentro do programa, nessa viabilidade. Então, hoje, por que a gente não tem um campus? A gente tem uma comissão, né, de criação do campus, estivemos já no MEC, conversamos, olha, a gente quer criar por eles, quando a gente falou da cidade, pode criar. Isso ainda no governo Bolsonaro. É uma questão ideológica? Não. É uma questão de seguridade, por exemplo, de servidores e também do funcionamento. O que envolve o funcionamento? A gente precisa ter gratificações específicas, igual no Instituto, no IETU, que tem um diretor e diretor adjunto. Eles precisam receber uma CD. Né? Além do que os diferentes setores que têm que ter servidores técnicos e docentes, precisa ter essa estrutura também. O que fizemos? Consultamos a prefeitura, olha, a gente banca tudo, inclusive se precisar CDs e tudo. Só que o que acontece? Aí fizemos tudo legalmente. Procurador, é lícito a gente receber recursos para pagar a CD e criar então um campus? Não é. Por essa razão. Então, a gente está fazendo dentro da legalidade e também a Prefeitura de Canaã não tem se furtado a estar garantindo as condições. O que a gente teve de atraso, que também, né, a gente acha, né, que essa situação de atraso prejudicou sobremaneira, é que eu falo para os estudantes, por que vocês não estão hoje usufruindo aquelas salas de aula, aquele espaço maravilhoso do futuro campus de Canaã? Porque ainda não se concluiu, né, a aquisição dos mobiliários para funcionar. Como é que você vai funcionar dentro de uma sala vazia, sem os equipamentos? Né? E esses mobiliários custaram à prefeitura algo em torno de 12 milhões de reais. O mesmo valor que foi a construção dos prédios. Né? Estamos só esperando a chegada desse mobiliário. Já está chegando. A prefeita Josemira. Sim, eu gostaria até de parabenizar a prefeita Josemira pela capacidade dela de enxergar a educação em todos os níveis como uma ferramenta, né, de ascensão social, de mudança de realidade de vidas. E o exemplo do Polo de Canaã dos Carajás
deveria ser seguido por todos os municípios que têm recursos e que possam investir nessa temática. Educação, ciência e tecnologia é fundamental para o país se desenvolver. Eu queria falar só das etapas do que virá o plano, o Campos de Canaã. O primeiro passo agora foi, assim, retomar as reuniões dessa comissão, essa comissão fazer um texto básico dessa estruturação e funcionamento para ter uma reunião agora com a comissão, e essa comissão vai iniciar um espaço de debates com a comunidade universitária sobre o Campos de Canaã. Então, tem etapas, não dá para se queimar etapas, né, nesse sentido. Então, o debate em torno do Campos de Canaã, analisada todas as condições para se funcionar, agora a gente vem com as informações e se vai para o espaço de diálogo com a comunidade, se debater o Campos de Canaã, e a gente espera que tenha, num curto espaço de tempo, porque as arestas que precisavam e as condições, a gente já foi atrás nessa parceria com a prefeitura, então a gente espera que muito próximo, nos próximos meses, debatido internamente a construção, a criação do Campos de Canaã, a gente já implemente, ainda é claro, agora no ano de 2024. Então, porque a gente reúne as condições necessárias para essa criação. Tá, aquele processo de escuta, de demanda da sociedade, os cursos já foram definidos? Isso não, né? Porque primeiro a gente começou um processo de se estudar em diálogo com a Prefeitura de Canaã, né? Se faz um levantamento, né? Claro, igual o professor Francisco fala, existe a lista de desejos, não é? Que quando você pergunta qual é os cursos que se quer, todo mundo vai escrever. Necessidade. E a necessidade que depende de uma leitura. Ali vai predominar direito, medicina, engenharia. Então é preciso também. Quem vai ser professor lá? Tem que botar as licenciaturas também. Uma leitura científica desse fenômeno. E essa leitura científica, do que a gente se firma e se aproveita? Das pesquisas, inclusive, do grupo que o professor Maurílio conduz, nessas pesquisas sobre a região. Ela embasa essa leitura. Então, é embasada também numa leitura científica. É o encontro da demanda e dos desejos com essa leitura científica que grupos diferentes da universidade têm realizado sobre a região, né? Além da gente ter também essa questão já de uma leitura institucional, onde já tem licenciatura, onde tem bacharelado, o que é que a gente ainda tem de lacunas no âmbito da licenciatura também, né, que a gente não oferece na sede e que a gente pode oferecer lá no Campos de Canaã. Então, não é de uma forma irresponsável, não é falta de capacidade de gestão, como infelizmente a chapa nos acusa o tempo inteiro, né? O que falta neles é entendimento sobre o funcionamento da universidade, né, e o respeito à legalidade e o respeito à parceria com a prefeitura para a gente assegurar as condições ideais e criar também, propiciar os espaços de debates internos na universidade sobre essas políticas. Tá, vamos fazer justiça aqui. Nós já falamos de Marabá, do Campo de Marabá, de Santana do Araguaia. Aí, se a gente não falar de Xinguara, quais são os outros? Rondon. Tem Xinguara, Rondon. E lá em Rondon, como é que está Rondon? Nós iniciamos agora, recentemente, algumas obras, principalmente obras de urbanização, né, que não tinha. As passarelas cobertas, o muro, que não tinha também. E nós estamos dentro do PAC prevendo a construção de um prédio. Em todos os campi fora de Marabá, nós prevemos dentro do nosso plano de gestão prédios com auditórios. Nenhum dos prédios que foram construídos durante esses 7 anos anteriores ao nosso mandato, nenhum deles tem auditório. Então, o que nós estamos fazendo? Pode ter conceber um espaço universitário sem o auditório. Então, assim, se ressente todos esses campos fora de sede de auditório. Enquanto no campus de Marabá, as 3 unidades, nós temos auditório, e nenhuma das unidades fora de sede tem auditório. Então, os espaços de formatura, por exemplo, eles são feitos em espaços alugados ou espaços cedidos pela comunidade desses locais. E dentro desse nosso plano de consolidação tem esses prédios com esses auditórios. Santana, Xinguara, São Félix, Rondon. Então, todos eles têm obras. Para além disso, nós também estamos planejando áreas esportivas, ginásios poliesportivos para todos esses campos, inclusive os campos da sede, porque nenhum deles tem.
Então, assim, nós estamos planejando. Essa soma desses 237 milhões prevê todos esses Aqueles programas de convênio do MEC que disponibiliza o ginásio poliesportivo para a educação básica, não existe ali um quinhão ali para o ensino superior? Existe uma conversa que nós estamos tendo com o Ministério... Com outros ministérios, para além do MEC. Só que como houve houve a mudança, que era a ministra Ana Moser, né? Essa conversa esfriou, porque nós mandamos uma série de ofícios pedindo ginásios esportivos para todos os campi da nossa universidade. Então, acho que deu 25 milhões, eu acho, aproximadamente. Então, fora de Marabá, Santana, São Félix do Xingu, como é que está São Félix do Xingu em termos de estrutura? São Félix do Xingu, acho que é o campus que nós menos temos infraestrutura. A gente tem um prédio, em termos de infraestrutura, nós fechamos o terreno, a gente cercou, fizemos a acessibilidade e estamos agora numa fase de conversa, ouvir a comunidade para a construção de um prédio, de um novo prédio que é para abrigar futuros cursos e também para atender a demanda deles. Pode vir emenda parlamentar, né? Para a Constituição ou não? Pode, mas nós elencamos esse prédio dentro do PAC. Com prioridade. Ele PAC Seleções? Não. É PAC Educação. Ele está dentro desses 40 milhões que nós já vimos conversando com o governo federal desde o ano passado. Da conversa com o ministro, com outras instâncias do MEC. Então, esse prédio já está lá dentro, já está... Era para o presidente fazer o anúncio agora. Por que não fez? A tragédia lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, isso impossibilitou, isso parou praticamente toda a agenda do governo. Eu você de São Félix do Xingu. As notícias são boas aí para vocês, aí através da professora Francisco e da professora Lucélia. Professor, eu vejo uma discussão danada, uma série de acusações da chapa de oposição em relação ao transporte escolar. O senhor esteve aqui há cerca de 27 dias, 25 dias atrás. O senhor fez uma fala. De lá para cá houve debate, discussão. Como é que está a sua visão hoje, a visão da chapa de vocês dois em relação a resolver esse problema do transporte escolar? Olha só, nós temos parcerias com o transporte escolar com a Prefeitura de Xinguara e com a Prefeitura de São Félix do Xingu. Ou seja, a Prefeitura fornece o transporte para levar os estudantes. Aqui e lá tem um problema e outro, mas está funcionando. O que a chapa de oposição, digamos, alega é que nós temos que assumir inteiramente essa responsabilidade. Então, por que funciona para os campos fora de sede a parceria com a prefeitura e aqui em Marabá a responsabilidade tem que ser nossa? Esse é um problema da cidade de Marabá. Então, a partir do momento que a universidade assume esse projeto, esse transporte, ele deixa espaços ou ocupa um espaço que não é responsabilidade dela. Uma política pública. É uma política pública, uma responsabilidade social da própria prefeitura. Quando tinha a rota universitária, a empresa praticamente não colocava ônibus. Aí a população da cidade de Jardim, por exemplo, ficava desassistida. Então nós teremos eleições agora e tem vários candidatos prometendo vários modais, várias formas para resolver esse problema. O diálogo com o Conselho Municipal de Transporte tá bom? É contínuo. Com a Secretaria de Segurança Institucional, ele é contínuo. De forma que a cidade de Jardim e a Unifesp está sendo atendida precariamente. Nós temos problemas, nós temos um setor da universidade que cuida diretamente disso. Tem um servidor que cuida diretamente disso, desses problemas pontuais que ocorrem quando o ônibus atrasa, quando o ônibus deixa de ir.
né? Ele aciona diretamente a E o prefeitura. que é importante a gente falar diretamente para os estudantes, né? Não é a primeira decisão dessa suspensão, ela veio sim de um debate da gestão anterior, com documentação, Lá atrás. legislação específica já prevendo a suspensão. Então é muito assim leviano colocar na nossa conta, como a chapa opositora tem feito, de jogar os alunos contra nós em relação ao transporte. E outra, é preciso a gente pensar também, e a gente tem tido um diálogo, uma parceria com a Associação de Moradores da Cidade de Jardim, com várias linhas de projeto que começou com a questão do transporte, né, quando que foram lá, inclusive, agradecer porque a universidade pautou, porque é uma responsabilidade social também que envolve a questão do transporte, que é responsabilidade da universidade. Então, e isso não quer dizer que nós, enquanto universidade, enquanto gestão, que a gente não considera outros estudos que a gente tem feito, por exemplo, com os ônibus circulares que acontece em outras universidades, algumas estão deixando de oferecer, né, por falta de investimento e por outras políticas, no caso de melhoria no transporte, porque à medida que se a gente oferece hoje, a gente não teria condições, porque a gente teria que cortar gastos de outras, por exemplo, do RU, das bolsas de permanência, a nossa universidade cresceu, o número que tinha antes não é o número que tem agora, né? Fora, né, que tem essa relação direta também da gente lutar por um direito que é um direito de todo cidadão. Então, a universidade ela faz esse movimento de pressionar, de continuar pressionando para melhorar, né, o transporte público nas diferentes instâncias, estabelece diálogo, medeia isso também com a associação, né, de moradores ali da cidade de Jardim. Então, é preciso que a comunidade, que os discentes também, né, possam analisar esses parâmetros, né? E que a gente, paralelamente, se a gente pudesse hoje, né, atender os estudantes, olha, vamos retomar a frota, a gente faria, mas isso implica em decisões e consequências que a gente Prefeitura precisa avaliar. Não subsidia essa parte? A prefeitura tem um edital, tem uma ata vigente, né, que é para oferecer 70 ônibus. Ela oferece menos que 20. Tá? Então, assim, o transporte público em Marabá não era para ser problema. Mas, assim, é uma decisão do município, é uma decisão do prefeito não aumentar essa frota, entendeu? Mas eu queria entrar aqui numa questão para subsidiar essa discussão, né? Como a professora Lucélia falou, desde 2017, o antigo reitor fez uma portaria aprovada pelo CONSAD, de que retiraria o Conselho de Administração, tá? Que a universidade iria retirar o ônibus interunidade. E naquele tempo, o orçamento era muito melhor do que era hoje. Só para você ter ideia. Os 4 últimos anos da nossa gestão, a universidade recebeu do governo federal 136 milhões. Nos 4 anos da nossa gestão, nós recebemos 100 milhões. Ou seja, o nosso orçamento é 1/3 a menos do que o orçamento do antigo gestor nos últimos 4 anos. Ou seja, é como se eu ganhasse um salário de R$3.000 e, de repente, reduzisse o meu salário para R$2.000. As condições são desiguais de uma gestão e outra. Assim, de uma forma bem objetiva. Eu sei que esse problema não passa só por uma questão de decisão, de vontade, né? Mas existe a questão de orçamento. O que vocês teriam para falar para os estudantes de forma concreta? A chapa eleita, o que a chapa iria fazer depois de tomar posse para tentar resolver o problema? Olha, continuar essa luta, essa briga com a prefeitura, a Câmara de Vereadores tem nos ajudado bastante, né? Os vereadores Marcelo, Ilke, Miguelito, a Wanda e vários outros vereadores que têm nos dado apoio nessa luta. Nós já fizemos várias sessões públicas. O que é? Continuar pressionando a prefeitura para que melhore o transporte público. Mas eu acho que uma questão importante que vai vir aí serão as eleições municipais. Então, os candidatos, a população de Marabá tem que cobrar como política pública, responsabilidade social, a implantação de um transporte público decente. E a universidade se soma a isso. E outra frente é que a gente tem a
A permanência estudantil, bolsas, inclusive, de auxílio voltada para a questão de Isso. transporte. Então, a permanência estudantil, existem auxílios específicos, né, que também dão suporte à alimentação dos estudantes, à questão do transporte, à moradia. Então, é ampliar cada vez mais o recurso que direciona, né, essa questão da permanência estudantil. A política de assistência estudantil, ampliar a luta por ampliação de recursos e atender cada vez mais estudantes que, de certa forma, auxilia até na questão da locomoção também, que infelizmente ainda é bastante precário, mas a gente não se furta, como o professor Francisco falou, a esse empenho, né, cotidiano, melhorar os canais de denúncia, de reclamação também direto com o nosso setor de transporte, que já tem uma comunicação direta também com o setor de transporte da prefeitura. Então, ocorreu um problema, é informado, reportado para esse setor nosso, ele já se comunica direto, ou canais abertos que tem dessa comunicação direta, mas que infelizmente ainda funciona mal em relação às empresas, né? Funciona mal, o aluno apresenta, é o problema é o servidor, e é a resposta que tem do que atende lá, falando, não posso fazer nada, é lá em cima, né? Então, a gente poder, assim, melhorar ainda mais esse canal de comunicação na resolução dos problemas mais gritantes que tem sobre a questão do transporte. Então, aí, para ajudar no debate, mandar um recado aqui para o delegado Tony Cunha, pré-candidato de seu Tencaten, pré-candidato Fábio Moreira e a pré-candidata Iris Max, são os 4 que já declararam que serão candidatos, tá? Eu não vou citar outros nomes porque a pessoa nunca veio a público, as pessoas nunca vieram a público dizer que são candidatos. Então, vocês têm uma responsabilidade sobre esse problema. É um problema crônico que não vem de agora e que precisa ser resolvido. Os nossos estudantes universitários, eles precisam ter essa locomoção, ter a garantia dela, né? E é um problema que, como se vê aqui, não passa pelo orçamento da universidade. É um problema do poder público que tem que resolver. O próximo prefeito vai ter que resolver esse problema. E agradecer a sua participação até agora, seu comentário, pedir aí sua ajuda, compartilhamento do nosso link, tanto no YouTube quanto no Facebook. Deixa aí o seu joinha, ative o sininho. Aqui para mais uma rodada de mensagens aqui. A Rita Pereira diz o seguinte: uma campanha propositiva que evitou apreço em promessas descabidas e dados descontextualizados para sustentar um suposto fazer da gestão, não na figura do candidato que já passa da hora. Não achei muita clareza aí, não. O Nascimento Passo fala: Pepete é uma construção coletiva de vários colegiados da Unifesp. Né? O Ronaldo de Jada Barbalho luta por Hospital Universitário de Marabá, que vai ser a próxima pergunta que eu vou lhe fazer. Tá? O Leandro fala: campus não é só prédio, as pessoas é que precisam coordenar. O Rosimar fala: essa gestão levou a sério a realidade da Unifesp, está realizando uma campanha respeitosa, com muito diálogo e que realmente apresenta propostas. Vocês foram muito atacados, além do limite de uma campanha que é interna, uma campanha acadêmica, de pessoas esclarecidas, quem não tem o nível superior está no caminho, não houve muita baixaria, não, aí? Olha, ataques pessoais. Ataques pessoais. Eu sofri ataques pessoais, eu sofri. Mas atacou também? Não, eu acho que a nossa filosofia foi não atacar, foi não responder aos ataques. Não... Por mais duros que eles tenham sido. Que tem hora que dói, né? Dói porque afeta. Cara, afeta a tua família. Quando afeta a tua família, assim, quando tá no âmbito da disputa interna, tipo assim, olha, tu fizesse uma péssima administração, tu gastou o dinheiro ruim, eu posso debater com o cara. Não, eu gastei assim, assim, assim. Agora, quando afeta você, quando afeta a tua família, afeta o fato de você ser. Eu recebi piadas, eu sou um baixinho. Eu sou gago, eu sou. Barrigudo. Ou seja, eu estou fora do estereótipo do que as pessoas imaginam que o reitor tem que ser. É isso. Olha só, eu não sei se tu acompanhou nas redes sociais, mas eu tive um amplo apoio dos reitores das universidades federais brasileiras. Não, eu ainda não vi uma chapa com tanto de apoio de parlamentares e de associações, de ex-reitores, de muita gente do meio. Vocês têm uma
um apoio, um leque de apoio muito grande. Eu não vi do outro Isso foi lado. construído, cara. Isso foi construído ao longo desses anos. Olha, eu fui, por exemplo, eu fui coordenador da Andifes Norte, da Associação de Reitores da Amazônia. Nessa nossa luta, a gente conseguiu, por exemplo, criar a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia da Amazônia, que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós conseguimos aprovar o Fator Amazônia, que dá um incremento de 10% no nosso orçamento de custeio. E nós fizemos isso com conversa com todos os reitores. Foi uma briga nacional, e foi briga mesmo, porque o bolo é um só, e nós tivemos que ir para Andifes disputar com outras regiões esse orçamento. Para você ter ideia, a Associação de Reitores do Sudeste escreveu uma carta contrapondo a nossa posição. E quando a gente foi para a votação, não teve nenhum reitor que votou contra. Por quê? Porque os nossos argumentos eram fortes. Então, assim, nós tivemos o aumento de 10% do Fator Amazônia. A gente pediu 20%. Mas 10 a gente ficou. Em relação à questão de ataque, né? Eu sou Você é mulher, Isso. mãe, sofreu mais pesquisadora, talvez menos pelo medo da que eles têm, repercussão. da repercussão. Mas eu tenho um filho de 10 anos e que ele é altamente expert em tecnologia, programação, né? De forma autodidata. Ele sempre sabe mais do que nós, né? E ele acompanha, mesmo que eu não envie para ele, ele consegue descobrir onde está acontecendo as coisas. E ele viu muitas falas no chat, né? Muito desrespeitosas, inclusive de colegas de trabalho, como você falou, é um nível de uma universidade, docente que faz concurso, que faz mestrado e doutorado, como é capaz de fazer afirmações difamatórias, né, em relação assim, a gente, e principalmente quando você luta por ter uma história, uma trajetória profissional de respeito, como eu tenho aqui nessa região, nessa cidade e também nacionalmente. Então, me senti muito desrespeitada em muitos momentos. E uma das últimas falas foi uma das professoras disse no chat que eu não tinha capacidade, não tinha inteligência para responder. Aí eu cheguei em casa, meu filho me questionou, mãe, como pode? Você assim o admirador Mó, né? É uma mulher super inteligente, você ama o que você faz. Como é que aquela mulher estava dizendo? Quem é aquela mulher na ordem das coisas, né? Ele perguntou. Eu disse, é uma colega de trabalho, uma professora e mãe, né? E pesquisadora da área das ações afirmativas. Então, assim, é dizer assim, foi muito desrespeitosa, a meu ver, e muitas vezes, se eu chorei, foi vivendo a dor, especialmente da família do professor Francisco, que ele foi um alvo central, né, nesses ataques, assim, absurdos, né, e que as pessoas, assim, perderam. Para mim, as pessoas perderam a noção, né, da ética, da urbanidade. E poder a qualquer custo, né? A qualquer custo. E é isso que a gente quer dizer, o nosso sentimento hoje, nessa finalização de campanha, assim, dessa questão específica que você perguntou, nos afetou, sim, nos afetou, mas a gente não revidou. E o que a gente coloca aqui de verdade, aqui é uma campanha pela verdade, não é? E não com notícias falsas ou difamatórias, né? Como veio recorrentemente advindo de lá, principalmente negando a nossa capacidade de gestar, a nossa capacidade intelectual. Isso para mim é uma afronta. A pessoa que eu sou, a pessoa que eu me tornei e que tantas outras vidas eu contribuo com a minha atuação como professora, como pesquisadora e extensionista. A gente fica muito triste, né, com um setor que deveria ter um debate mais saudável, propositivo, né, que ajudasse a construir a universidade. Mas lá em 1993, nós já passamos por isso, então esse é um problema antigo. É o ser humano, né? O ser humano, ele é danado. Professor, nós já temos que passar rápido, nós estamos com 1h15 já de bate-papo aqui, já estamos nos encaminhando para o final. Afinal de contas, hoje é um sabadão, né? Sabadão, né? Isso. Último dia de campanha. Último dia de campanha. À noite nós teremos Onde é que vai ser? Vai ser um ato público de encerramento. Vai ser lá na, acho que é a CROB, do lado da Praça da Criança. Ali próximo do Hospital Municipal. Próximo do Hospital Municipal. Inclusive, eu convido as pessoas que quiserem ir lá da comunidade acadêmica, todos serão bem-vindos. E externa também, que a gente tem muitos apoiadores egressos da universidade, educadores, né? Então é uma força muito bonita, né? Eu falo assim, eu me emociono,
Porque, assim, é uma representatividade. Até tem pessoas que estão fora da universidade falando assim, nós vamos conseguir voto para vocês, porque a gente acredita. É importante a presença de vocês na continuidade de gestão A velha dessa guarda, a universidade. maioria está com vocês, tá? Está. E a velha guarda que a gente diz que, né, faz parte dessa história da tua formação, da minha Sua formação, formação foram atacados também. foram atacados. Né? Como Sofreram se ataque. esse apoio, que é um apoio crítico, construtivo, coletivo de um projeto de universidade, representasse a luta por cargos. Aqui o nosso respeito e solidariedade às professoras e professores que são classificados como velha guarda, né, que a gente reconhece e que foram invisibilizados pela gestão anterior. Quando você chama de Unifespinha, a Unifesp, isso me indigna muito. Né? E mesmo na gestão do professor Maurílio, eu falava isso para ele. Eu falei assim, não é, nós não somos Unifespinha. Eu faço parte de uma universidade lá atrás. Deixa eu contar para vocês aqui uma história. Lá em 93, ainda estava perto da saída da ditadura militar para o Estado Democrático. Na época eu estava na ativa do Exército, hoje eu estou na reserva, e eu fui acusado de participar de movimento estudantil na universidade. Que legal! Coisa que eu, como militar, eu sabia que eu não podia entrar diretamente, mas como aluno nos bastidores, eu podia expressar meu voto. Eu estou aqui em casa um dia, me chega uma comissão processante de Brasília para me interrogar, me acusando de pertencer ao movimento estudantil. Então são coisas que às vezes as pessoas criam, inventam com maldade. Naquela época a gente já passou por isso, né? Eu sou da turma que brigou pela primeira eleição direta naquela universidade. Eu não recordo bem o ano, se foi 93, 94. Me lembro até o nome da chapa, era Ousadia o nome da chapa. Ousadia. Professora Nilza Brito como candidato, o saudoso professor Henrique faleceu, Gilson Penalva, muita gente ali, Zé Pedro, uma figuraça, abraço para Zé Pedro. Zé Pedro está aí acompanhando. Zé Pedro está aí. Então, isso não pode ser jogado fora. Não, essa história... E a nossa gestão retomou isso. Retomamos essa história. Se nós temos o Unifespa hoje, houve um campus da UFPA lá atrás que lutou por isso, que teve técnico, que teve docente, aluno. Né? A grande parte dos advogados de Marabá são oriundos daquela época, de hoje também, né? Professores, nosso quadro docente hoje, a maioria, tudo é egresso da antiga UFPA, da Unifesp. Então essa história não pode ser apagada. Nós somos, a Lucélia né? Então isso não pode ser apagado. Professor, a última pergunta. O hospital universitário sai ou não sai nessa nova gestão, caso o senhor seja eleito? Coincidentemente, nós recebemos agora há pouco aqui via WhatsApp uma reportagem do Diário do Pará, resumindo uma reunião que ocorreu em Brasília semana passada. Né? Isso. Com o reitor Decano, né? que assumiu com o nosso afastamento. Que foi tanto na EBSEC... Qual é o nome dele hoje? Denilson. Professor Denilson. Denilson Costa. Uhum. Ele que está no exercício da reitoria. Ele foi na EBSEC. A EBSEC é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gerencia 41 hospitais universitários no Brasil. Né? Nós, assim, tem um grupo de parlamentares que já vinha discutindo esse hospital. Inclusive está no PPA, que é o Plano Plurianual do governo. Então, o hospital universitário ele é uma meta do governo federal, que a nossa região é uma das que tem um índice mais baixo de leito por habitante, né? Muito pouco. E também médico, mais baixo o número de leito de médico por habitante. Então, uma coisa associa a outra. O curso de medicina que já está tramitando. Me permita só uma parte aí. Fazer um curso de medicina, trazer um curso de medicina de uma universidade federal para Marabá, sem um hospital universitário, se complica, porque a gente sabe, na hora do estágio, o quanto que as faculdades particulares, a própria UEPA enfrenta hoje, porque não existe espaço, os hospitais, eles também têm uma determinada cota de quantos alunos eles podem atender, né? Então, colocar o curso de medicina sem o hospital universitário também inviabiliza, no meu ponto de vista.
E aí, fruto desta reunião, que foi uma equipe, foi o professor José Otávio, que foi o idealizador desse projeto do hospital, e eles conseguiram uma agenda com o senador Jader. Jader Barbalho, Jader pai do Barbalho. governador. Exatamente. E lá foi apresentado para o senador o projeto do hospital universitário. O valor era algo em torno de 600 milhões, né? Só que o senador falou, olha, esse valor está muito alto, a gente pode trabalhar um valor em algo de 200 milhões. Então, a gente reajustou o projeto para 200 milhões. E aí o senador encaminhou e conversou com a Casa Civil, com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação. Encaminhou esses ofícios e está fazendo articulação como obra prioritária dele no estado do Pará. É no PAC também? No PAC ou em qualquer outra fonte de investimento. Ele mandou o ofício para a gente, retornou o ofício de volta, e agora há pouco acabou de sair a matéria no Diário do Pará explicando. Eu nem li a matéria ainda. Que bom. Mas Selando com Ei, o hospital universitário. selando compromisso de 200 milhões de reais para o hospital universitário. Senador, olha lá, nós vamos te cobrar, hein? Marabá é uma cidade polo, se não me falha a minha memória, atende 22 municípios dentro daquela pactuação, né? Isso. E um hospital universitário aqui ia ajudar muito. Na discussão que nós tivemos, falou, olha, eu não vou, assim, a universidade não tem que assumir toda a responsabilidade dos leitos, porque é algo em torno de 400, 500 leitos, né? Uhum. Então, não, a gente pode reduzir, porque tanto o Estado tem responsabilidade com o hospital regional, o município tem responsabilidade com os hospitais municipais e a União vai entrar com a sua contribuição. Então, vamos entrar com o que a gente pode nesse momento. Na verdade, deve ser uma gestão bipartite, tripartite. Tripartite, né? Isso não inviabiliza a materialidade da criação do curso de medicina, que como a gente tem falado, né, lá no debate anterior também, a gente detalhou, acho que numa entrevista que a gente também deu recente, de que você precisa vagas para técnico, para docente, precisa de projeto pedagógico aprovado, então a gente já tem tudo isso tramitando internamente, aquilo que nos cabe. Também já houve a visita, a análise técnica nos diferentes espaços, que tem esses problemas que você falou de campo de estágio, mas a gente vai começar esse movimento do curso de medicina com essas condições que a gente tem e, ao mesmo tempo, da construção do hospital universitário. Isso assim, se nós não fizermos no nosso espaço, a gente vai pedir uma contrapartida do município. Porque e qualquer prefeito tem a obrigação de... Porque próximo, ganha uma obra aí de 200 milhões. A gente não acredita. Nem que tem de desapropriar, nem que tem que fazer alguma coisa. Próximo à unidade 3, nós temos áreas da prefeitura, áreas institucionais. São áreas institucionais que a gente pode negociar, né, com o próximo prefeito a instalação dessa obra. Professor Francisco, professora Lucélia, eu desejo a vocês boa sorte. Nós aqui do canal Debate, do Portal Debate, desejamos a vocês boa sorte aí na segunda-feira, nessa última jornada. Agradecer também ao advogado, doutor Raimundo Oliveira, né, que fez essa aproximação entre a gente. Então, deixar aqui o Grupo Debate sempre à disposição de vocês, depois de eleito. A gente sabe que a gestão tem que tornar pública as suas ações, né? Estamos sempre à disposição aqui. Agradecer a vocês por terem vindo aqui conosco, utilizar o nosso espaço, conversar conosco, conversando conosco, estar conversando com a sociedade. Então, eu queria deixar vocês à vontade de fazer as considerações finais junto à comunidade acadêmica, junto aos eleitores e à sociedade de Marabá em geral. Fiquem à vontade para as nossas despedidas, nas considerações finais. Tá bom. Pode começar? Eu quero, nesse momento, agradecer, né, todo o apoio, toda a rede de apoio que a gente teve, né, aí nesse sul e sudeste do Pará e para além, né, ali a região que a gente tem cursos até Tailândia, né, então de lá... Tailândia já é Nordeste, né? Nordeste paraense. De São Félix do Xingu até
Tailândia, né, onde a gente tem cursos, né, agradecer esse apoio, esse olho no olho, essa confiança que as pessoas têm passado e depositado na nossa chapa. Então, primeiro agradecer toda essa equipe linda, né, que apoiou e principalmente, né, o sentimento de que apoiaram acreditando num projeto de universidade que a gente construiu de forma conjunta, né, e está aprimorando ainda mais e vai criar vários espaços porque nós somos seres de esperança, né, e seres de esperança de que nesse dia 27, essa comunidade universitária, os nossos discentes, né, com todas as informações que a gente tem, aquilo, e esse espaço é importante, que não ficou claro, né, de informações que a gente usou desses espaços para poder esclarecer o máximo possível para melhor instrumentalizar. Nós não violamos a autonomia e a independência dos nossos estudantes. Nós não enxergamos ele como alguém que a gente tenha e não trabalhamos com manipulação. Não é? Então, a gente trabalhou com eles assim. Aqui está a nossa proposta, aqui está nosso projeto, e dialogamos com eles até quem já tinha decidido, né, a opção de votar em outra chapa até esses espaços. A mesma coisa a gente repetiu com a categoria de técnicos, com muito respeito, foi muito boa as reuniões que nós fizemos com os técnicos e também com os diferentes cursos e turmas, né, que a gente realizou. Então, agradecer e, assim, dizer, a gente tem muita confiança que no dia 27, a grande maioria da nossa Unifesp será a chapa 2. Porque somos todos Unifesp. Eu vejo assim na áurea de vocês uma confiança. Vocês trabalham com as escutas internas que dão essa segurança para vocês, como o professor Francisco, e aproveita para fazer as considerações finais. Claro, a gente faz esse acompanhamento, a gente conversa, a gente tem a consolidação dos votos, a gente sabe quem que vai votar na gente, quem é que não vai. Então, assim, é um público, né? Essa eleição ela é paritária, em que cada categoria terá o peso de 1/3 dos votos, e a gente acompanha, a gente faz as nossas análises, faz os nossos acompanhamentos, e nesse acompanhamento a gente sabe como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos. Sim, nós estamos bem, mas assim, só no dia da eleição é que a gente vai saber se nós estávamos certos ou não. Então, aproveito aqui para agradecer a toda a comunidade acadêmica, aos técnicos e técnicas, professores e professoras, discentes, alunos e alunas, né? Nós fizemos aí esses milhares de quilômetros percorrendo os nossos campi, conversando com todas a comunidade acadêmica, ouvindo deles as propostas de contribuição da nossa para o nosso plano de gestão, que foram muitas, e queria agradecer do fundo do coração que todas as visitas que nós fizemos, nós fomos muito bem recebidos por toda a comunidade acadêmica em Santana do Araguaia, em Xinguara, em São Félix do Xingu, em Rondon, aqui na sede, né? Nas conversas via internet, pelo Meet, fizemos dezenas e dezenas de reuniões. Aonde tem o Forma Pará também, né? Ao Forma Pará, nós fizemos vídeos para todos os cursos do Forma Pará, do PEPET, que é esse projeto lá de Canaã, né? Fazendo a apresentação do nosso programa, do nosso site. Nosso site é somostodosunifespa.com, porque afinal nós somos todos Unifespa. Beleza.